Olá, o meu nome é Afonso e aos 17 anos eu participei numa competição de bodybuilding e eu vou-te mostrar neste vídeo o meu progresso, os meus altos e baixos durante a minha preparação e como eu consegui perder mais de 8 quilos em menos de 28 dias. Então, eu comecei esta preparação no dia 1 de setembro e sinceramente eu estava com um excesso de peso, tinha tipo 72 quilos, ainda era bastante e eu tinha apenas 28 dias para ter um six-pack e ficar completamente sem gordura nenhuma. E, epá, sabendo que a maior parte das preparações dos bodybuilders demoram tipo 3 meses, 4 meses, às vezes para a Olímpia demoram tipo 7 meses, 6, eu tinha que fazer uma coisa mesmo drástica para eu ficar para ir competir e estar em palco. Bem, era o dia 1 e eu estava na casa dos meus amigos e eu tinha só de comer sobremesas e só para terem a noção. Epá, e eu sabia, ok, vou ter que me focar. Então eu fiz uma mudança drástica, foi super difícil. Eu comecei só porque. Eu não comecei, eu fiz literalmente o mês todo só a comer proteína. Só comi carne e ovos. Às vezes comia um pouco de peixe, mas a carne acabava por saciar mais. Então eu só comi carne. Estamos a falar que ao pequeno almoço, acordava, tomava ao pequeno almoço, ovos. Uma omelete de 2 ovos, não é preciso mais. E depois, ao almoço comia carne, jantar comia carne. Repeti isto durante 28 dias. Foi super difícil e eu não recomendo isto a ninguém. Muitas pessoas falam da dieta carnívora, que é basicamente o que eu fiz. Falam muito dessa dieta. Pá, mas eu que tive 28 dias a experimentá-la, um mês basicamente, epá, e digo-vos, vocês não vão ter energia se só comerem carne e proteína. Porquê? Vocês não vão estar com fome, porque proteína demora muito mais tempo a digerir no estômago, por causa dos aminoácidos. Mas não vão ter energia que vem dos carboidratos. Se eu não estava a comer carboidratos, não estava a ter energia. Ou seja, se não estava a ter energia, precisava de continuar com a minha rotina e não tinha energia. Então o que é que acontecia? Eu tornei-me completamente insuportável e estava mesmo difícil. Eu não podia comer sobremesas, não podia comer o que eu gostava. Foi mesmo difícil. Chegou um momento em que pá, já me apetecia chorar. Pá, estava mesmo a ir para a escola, que eu lembro-me estava no secundário, no 12º. Fogo, pá. Tinha que estar a ouvir os professores, estava com fome, estava com sede, porque depois já na última semana precisei de reduzir o consumo de água. Um pesadelo, é mesmo o pior de tudo. Exato, e depois também estava com sono, foi pá, três coisas completamente combinação tripla, super difícil, epá, e mesmo difícil. Agora, e depois também à medida do tempo também precisei de ir fazendo posing, tipo fazer as poses, treinar as poses. Sinceramente foi um pouco a minha insegurança porque eu nem sabia bem como é que eu haveria de estar em palco, porque sinceramente não há regras, tipo estar X tempo em palco. Então basicamente eu acabei só por treinar umas poses e pronto, cheguei lá ao palco e pronto, fiz as preparações que tinha feito em casa. Deu bem, claro que se eu tivesse com um coach acabaria por ser muito melhor, mas fiz o meu treino e mesmo assim consegui atingir um físico brutal. O que eu reparei durante este mês é que eu perdi, este mês não, esse mês, perdi bastante peso, 8 quilos, mas à medida que eu ia, à medida dos dias, não era uma coisa tipo linear. Era uma coisa que demorou tempo e também às vezes tinha altos e baixos. Ou seja, bem, eu estava a ver, bem, puta, eu só comi carne, como é que eu ganhei peso? Mas depois também havia outros fatores, como água, sono, porque o nosso corpo não é uma máquina. O nosso corpo somos seres humanos, mas há muitos fatores que estão em jogo e que acabam por ditar o nosso peso e tudo mais. Portanto é isso. Com isto, com essa competição, eu acabei por aprender que o consumo de proteína a mais é mesmo. Acabou de cair um livro, mas o que é que se está a passar? O consumo de proteína é o mais importante. E eu acabei por. Depois comecei a consumir carboidratos, mas a menos, porque eu percebi que pá, quanto mais proteína melhor, também não muito, não é? Mas reduzi completamente os carboidratos depois disso, porque foi um hábito, foi uma rotina que eu acabei por criar inconscientemente. Depois, os treinos que eu fazia cardio, mas fazia um cardio agressivo, porque lá está, eu tinha um mês. Epá, e eu precisava de gastar o máximo de calorias possível, então eu fui mesmo intensivo, fiz o mesmo uns planos de workout mesmo intensivos, mesmo difíceis. Então o que acabou por acontecer? Ok, eu perdi gordura, muita gordura,
Mas pronto, também fiquei insuportável, como disse. Mas o que é que acabou por acontecer? Como havia tanto stress no meu corpo, eu acabei por ter tipo um ataque de diarreia. Epá, eu sei que isto é estranho dizer, é muito pessoal, mas é verdade. Foi muito stress e também com o cardio ainda por cima. Ou seja, já estava a fazer um grande esforço na parte da alimentação, da carne. E depois ainda mais, o cardio acabou por destruir tudo. Fiquei completamente... o meu corpo ficou destruído. Precisei de diarreia. Olha, foi mesmo uma coisa que eu gostei do meu físico, mas pá, foi mesmo muito difícil. Esse processo. Eu acabei por perder peso. Eu perdi 8 quilos. Lá está. Eu também devo ter perdido um pouco de músculo, mas acho que não perdi muito. Eu vou ser sincero, eu acho que não perdi quase nada, porque eu estava a comer proteína. Ou comendo só proteína, a proteína manteve o músculo, manteve o tecido muscular. Portanto, o que eu perdi foi a gordura. Claro que devo ter perdido um pouco de músculo porque foi uma mudança muito drástica e perdi muito peso. Portanto, daí também eu de estar insuportável isso tudo. Agora, muitos de vocês estão a perguntar qual é que é em que lugar é que eu fiquei, a minha posição. E para ser sincero, eu fiquei na categoria de malta que estava com esteroides e estavam de malta muito acima da minha idade e do meu peso. Vocês provavelmente estão a achar que isto é uma desculpa. E talvez se calhar mas eu fiquei em 8º lugar. De quantas pessoas? 8 pessoas. Ou seja, eu fiquei em último lugar. Mas, para mim, na minha cabeça, eu fiquei em primeiro. Porque, da minha idade, porque aquilo era um torneio de iniciados. Eu pensava que estava aí com pessoas da minha idade, com 17 anos, 18. Só que não, cheguei lá e estavam tipo malta que podia ser meu pai, estás a ver? Cheguei lá tipo malta com 40 anos e eu fiquei, fogo, mano. Onde é que eu estou? Depois vi um gajo, um gorila com esteroides e eu, fogo, eu vou ficar em último. Mas, fiquei em primeiro lugar porque só o facto de já estar a competir depois de tanto sacrifício, para mim eu fiquei em primeiro, na minha cabeça. E fiquei muito contente depois de também estar num ambiente, a malta da competição foi muito generosa, foi muito fixe. Acabaram por me apoiar imenso e ainda por cima, quando eu cheguei lá, o que é que acabou por acontecer? Eu estava a treinar em casa as poses com o punho, ou seja, eu fazia o punho e fazia isto, só que não é com o punho, porque aquela federação só permitia colocar a mão assim. Ou seja, eu tinha que colocar a mão assim. E acabou por influenciar um bocado o meu stress, tipo, antes da prova. Ainda por cima eu era o primeiro, porque era tipo Afonso Correia, tipo, começava com A em números alfabéticos. Então acabou, eu fiquei super... E já é a primeira vez que eu estou a fazer isto. Agora entrar em primeiro em palco. Se eu entrasse tipo a meio, já percebi mais ou menos como é que aquilo era. Mas fogo, olha, foi mesmo em primeiro, olha, é mesmo para rebentar com aquilo. Fiz, os jurados foram super bacanos. E por uma experiência com 17 anos foi muito gratificante. Se vou voltar a competir? Não vou voltar a competir. Muitas pessoas fazem essa pergunta, porque é que eu não compito? E a razão é muito simples, é que eu acabaria por tomar esteroides. Porque quando estás num ambiente com essas pessoas que tomam esteroide e na parte do bodybuilding tu queres sempre ficar maior. Porque estás num grupo, tu acabas por sempre ser levado por esse grupo, queres sempre ficar em primeiro e melhorar. Mas nesse campo, nessa área, melhorar exigia que eu ficasse maior. Que eu tomasse esteroide, que eu tomasse mais cenas. E isso não é o que eu quero. Eu quero ficar com um corpo harmonioso, simétrico, com V-tape. E não é isso que eu quero. Eu quero ficar com esse físico, como eu disse. E não quero tomar nada, quero ficar natural, quero ficar bem comigo próprio, ir para a praia, ter um físico de praia, não ficar um gorila. Portanto, é esse também o meu objetivo. Eu fiz mais por ser um desafio, por ser uma brincadeira. É isso que eu tenho a dizer. Esta foi a minha experiência, os meus altos e baixos. Espero que tenham gostado. E vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por estar. Se quiseres trabalhar comigo, carrega no link na descrição. Eu ajudo em todos os passos e garanto que consegues o teu objetivo. Um grande abraço e vemos no próximo vídeo. Abraço.